Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Bruno Santos e hoje vamos dar aqui início realmente ao nosso curso de Raspberry Pi, curso completo de uma ponta à outra. Se é novo aqui no canal, considere a subscrição no canal, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos em primeira mão, deixe também um gosto e um comentário caso este vídeo seja útil para si. Considere também subscrever-me nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, para ficar sempre par de todas as novidades. Hoje vamos falar do Raspberry Pi. Basicamente o Raspberry Pi é um equipamento que teve a sua fundação com o BBC Micro. O BBC Micro foi uma máquina criada pela empresa Acorn Computers a pedido da BBC, da atual produtora de televisão, e que o objetivo era criar um computador que fosse portátil e que servisse para ligar em qualquer televisão, à semelhança de outros que já existiam naquela altura. O computador estava classificado com as versões A, A+, B e B+, consoante as suas características do equipamento, e é direcionado para os jovens aprenderem a programar. Um desses jovens era o Sr. Eben Upton. O Sr. Eben Upton foi um dos grandes utilizadores e amantes da filosofia do BBC Micro e foi aluno e posteriormente professor na Cambridge University. Nesta altura, na Cambridge University, e mais especificamente em 2006, o Sr. Eben Upton quis perceber por que razão é que os seus estudantes não tinham a sua paixão por aprender a programar, tal como ele tinha quando tinha a idade deles. E chegou à conclusão de que o que se passava era que os computadores na altura eram equipamentos bastante caros, bastante dispendiosos, e o que acontecia era que os pais dos alunos não deixavam os alunos mexer nos computadores, precisamente por serem equipamentos assim tão caros. Então, o Sr. Eben Upton o que optou foi por tentar arranjar um equipamento, um hardware, construir um hardware que pudesse ser barato e que permitisse aos alunos aprender a programar. E então fundou e apareceu aqui o ABC Micro. Basicamente este foi um primeiro protótipo deste equipamento, e que era, digamos que, uma homenagem ao BBC Micro que o Sr. Upton tinha utilizado na sua juventude. Aqui neste caso nós conseguimos ver aqui uma fotografia das primeiras versões do ABC Micro. E na altura o objetivo era servir como uma homenagem para o equipamento que ele tinha utilizado, mas havia um medo de haver um processo por haver uma colagem ao BBC Micro. Daí que foi optada por haver aqui uma mudança de nome do equipamento. Da mesma forma como várias marcas naquela altura, por exemplo a Acorn, a Apple, marcas que utilizavam o nome de frutas como os seus nomes das suas marcas, também o Sr. Upton optou por chamar a este equipamento o nome de uma fruta, e neste caso usou o raspberry, ou seja, framboesa. Para além disso, foi aqui acrescentado também a possibilidade, e ele deu-lhe ainda aqui a nomenclatura de Raspberry Pi, uma vez que a linguagem de programação para a qual ele estava projetado para funcionar seria o Python, uma linguagem de programação que se esperava que, pela sua simplicidade e pela sua leveza, pudesse ser executada então no que seria o futuro Raspberry Pi. O Raspberry Pi foi então idealizado como sendo um computador de baixo custo. O objetivo era que ele tivesse um custo semelhante ao de um livro didático, que andava à volta dos $35, e deveria ser pequeno e potente o suficiente para poder ser programado. Da mesma forma como o BBC Micro, ele era classificado como versões A, A+, B e B+. Em 2008 nasceu a Raspberry Pi Foundation. Basicamente o objetivo da fundação é incentivar a educação, tal como seria o objetivo do BBC Micro, e o objetivo era mesmo queriam criar estes computadores baratos
com um máximo de $35 por equipamento, para conseguir distribuírem pelas pessoas ou pelos alunos que quisessem aprender a programar. O Sr. Upton, desde essa altura, que trabalha na Broadcom, que basicamente era o produtor dos SoC, que basicamente era o chip que integram o Raspberry Pi. O Raspberry Pi B, como estamos aqui na imagem, é a primeira versão do equipamento, que foi lançada em 2011. Tinha, neste caso, 256 MB de memória RAM e o seu processador é um processador ARM Single Core de 700 MHz. O seu armazenamento é utilizado através de um cartão SD, MMC ou SDIO. Esta aqui é a imagem do Raspberry Pi. Ele já tinha portas USB, tinha também ali uma porta Ethernet, era a sua conectividade para além do GPIO com o exterior. Para além disso, temos ali esta entrada aqui amarela, que servia para nós fazermos uma ligação, por exemplo, uma televisão, e a entrada do lado, a entrada preta, que seria para um jack de 3.5. Tinha ainda aqui um SoC para fazermos uma ligação a um LCD externo, ou para fazer também uma ligação à câmara específica do Raspberry Pi. Ora, qual foi o principal entrave ao início? Como é que vamos conseguir arranjar dinheiro para fazer a produção dos primeiros equipamentos? Foi então criado um concurso para a criação do logotipo do Raspberry Pi, que é este que estamos aqui a ver em cima. O logotipo atual do Raspberry Pi foi o logotipo que foi, na altura, que ganhou o concurso para ser o logotipo do equipamento, e que foram feitas vendas de autocolantes deste símbolo. Para além disso, foram criadas também 10 primeiras unidades que foram leiloadas no eBay, e que com essas 10 unidades conseguimos arrecadar 16.000 libras para fazer então aqui a criação destes primeiros Raspberry Pi. Com essas 16.000 libras conseguimos criar aqui 10.000 Raspberry Pi. No entanto, quando foi terminada esses 10.000 Raspberry Pis, já havia interesse de cerca de 100.000 pessoas. 100.000 pessoas já tinham manifestado interesse no equipamento, daí que esta primeira produção fosse manifestamente insuficiente. As primeiras unidades do Raspberry Pi não foram feitas no Reino Unido. Foi necessário, para garantir um custo de fabricação mais barato possível, para manter este processo de início viável, fazer o primeiro fabrico dos Raspberry Pi na China, e por isso aqui estes primeiros Raspberry Pi que existem aqui são desta cor avermelhada em vez do tradicional verde, precisamente por terem sido feitos na China, e é uma forma de conseguirmos verificar esta diferença. Em 2012 conseguiam já ser fabricados, ou seja, aqui cerca de um ano depois do lançamento da primeira versão, 4.000 unidades do Raspberry Pi por dia. Então, em 2013, um ano após o início do fabrico destes computadores, foram vendidas, ou chegaram ao marco de 1 milhão de Raspberry Pis vendidos, o que foi um enorme sucesso para o equipamento. Temos aqui algumas gerações do Raspberry Pi e a sua evolução. O Raspberry Pi, a primeira versão foi lançada então aqui em 2012, efetivamente, quando ela começou a ser efetivamente produzida e distribuída, que foi a versão 1B. Em 2013 foi lançada a versão 1A, e este pressuposto aqui identifica-nos que a versão 1B era por norma a versão que era normalmente feita, ok? Essa seria a edição standard, e depois havia uma edição mais low cost, que seriam umas edições A. Daí que a edição de 2013 tenha sido 1A. Depois a seguir houve aqui uma evolução, e por norma, ano por ano, iam ser lançados aqui os vários Raspberry Pi. Em que, neste momento, as últimas duas versões a ser lançadas foi o Raspberry Pi 4 e o Raspberry Pi 400. Menção ainda para o Raspberry Pi 0 e 0W, que eram Raspberry Pis diferentes, e que nós vamos ver mais à frente o que é que isso significa.
Temos aqui também um comparativo de alguns modelos, conseguimos perceber, por exemplo, a evolução em termos de processador. Por exemplo, os processadores atuais são processadores que já funcionam com 64 bits e o Raspberry Pi 4 modelo B tem uma velocidade de CPU de 1.5 GHz, muito diferente dos 700 MHz da primeira versão. Para além disso, este equipamento é um equipamento que já vem com 2, 4 ou 8 GB de memória RAM, muito diferente dos 256 que havia inicialmente. Para além disso, também o wireless e Bluetooth passam a ser aqui tecnologias incluídas na placa logo de base, não havendo a necessidade de ser acopladas à mesma. O Raspberry Pi Zero foi um equipamento que o objetivo dele foi ser lançado como sendo o mais barato possível. Então este é um equipamento que tinha um CPU de single core com 1 GHz e que tinha 512 MB de memória RAM, uma porta mini HDMI, uma porta para micro USB para ligarmos então aqui o cartão de memória e uma porta micro USB para energia. O objetivo deste equipamento era ser um computador de $5. O Raspberry Pi 400 é a última versão que foi lançada e foi lançada no ano de 2020 e que basicamente nós já trabalhamos aqui com um processador de 1.8 GHz e tem a principal diferença é mesmo a sua apresentação. Basicamente o equipamento já vem dentro de um teclado e o próprio teclado é que será então o computador. Temos o normal que tínhamos até aqui, por exemplo, a parte de instalação do sistema operativo e de utilização de todo o sistema operativo está guardado num cartão de memória micro SD e tem todos os outros elementos como os HDMI, as interfaces USB, Wi-Fi e Bluetooth. E ficam aqui alguns dos links que foram consultados para a criação desta apresentação. Nos próximos vídeos vamos começar então aqui a trabalhar e a perceber de que forma é que conseguimos pegar no Raspberry Pi e começar a construir o nosso servidor e a começar a ter o nosso Raspberry Pi funcional e 100% otimizado. Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal e vemos no próximo vídeo.